Olá, boa noite! Seja bem-vinda à nossa primeira aula do Despertar Vital. E hoje a gente vai explicar um pouquinho, né, dos primeiros passos aí, Thaís, para a gente poder se entender um pouquinho mais do porquê desse início do protocolo, de fazer o que a gente faz. E a gente vai explicar aqui hoje a base, né? Isso. Bem-vinda, todas que estão querendo mudar, a ter uma mudança na vida, seja bem-vinda ao nosso grupo e à nossa primeira aula. É sobre Vamos isso. lá. E É nosso primeiro sobre encontro. mudança. É uma jornada de reconexão com corpo, mente e alma. Afinal, se eu estou no desequilíbrio da minha mente, eu também estou no desequilíbrio dos outros dois. E quando eu começo a me reconectar, né, em equilibrar minha alma, minha mente, o meu corpo também, né, entra no mesmo alinhamento. Então, o que que nós vamos explorar, né? O que que a gente fez até aqui? Então, a gente tem alguns dias aqui de atividade, de tirar a temperatura basal e falar um pouco de tireoide, a qualidade da água que bebemos e os contaminantes e metais pesados, e a água com sal integral e quantidade ideal de água por dia. E agora nós vamos olhar um pouquinho para a saúde integral, falando da saúde como um todo, como um ser integral, um ser inteiro. Então, a medicina tradicional hoje trata a doença. E mais especificamente ainda, é uma conversa muito minha e da Thaís, que hoje a medicina tradicional trata o sintoma, né? Remedia, medica um sintoma de uma doença. Então, hoje, a medicina não trata-se de saúde. Ela espera a gente estar doente para tratar da doença, mas isso não precisa ser assim. A medicina integrativa busca justamente a raiz desse desequilíbrio. Então, como a gente sempre dá o exemplo, não adianta eu tratar um peixinho dentro de um aquário sujo. Se eu não tratar o aquário, eu não trato o peixe. Então, ou seja, se eu não tratar terreno biológico, a base, né, a raiz do porquê está desequilibrado, eu não consigo tratar de todo o sistema de saúde. Então, justamente esse sistema integra físico, emocional, energético e espiritual. Vai muito além somente da dor física que a gente sente, né? E todo momento a gente fala justamente sobre isso, sobre a questão de o nosso físico, as mudanças que a gente está vivendo aqui no despertar, está totalmente ligada à nossa mente, porque foi a nossa mentalidade, através dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, as nossas dores emocionais, que nos trouxeram até o momento onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo. Então, a gente pode ter uma nova realidade, um novo olhar para nós mesmas. Pode apresentar, Vamos lá. Tatá. Então, a gente comenta muito que para você conseguir, você tem que estar presente naquilo, né? Então, eu tenho que estar disposta ao novo, eu tenho que estar aberta ao novo para receber as informações que estão passadas. É claro que toda mudança, às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas quando você põe na prática, você vai ver que isso é uma rotina que é muito fácil, muito simples. Então, o que que a gente precisa? Fortalecer o nosso sistema imunológico, ter um sono reparador, redução das toxinas ambientais, principalmente assim, celular, todas essas coisas que a gente deixa do lado não é bacana. Alimentação anti-inflamatória. Hoje a gente come muita coisa que inflama o corpo, grãos, farinha, açúcar. A hidratação correta é a água. Ah, eu não consigo tomar muita água, mas o corpo precisa, porque o nosso corpo é feito 98% de água. Então a gente precisa hidratar. Quando você sente sede, é porque você já está desidratado, o seu corpo está pedindo água. Então, se você tomar de forma correta, você não vai sentir sede e não vai sentir fome. E o equilíbrio emocional e energético, como a Malu falou, é como um todo. Então, a gente precisa estar equilibrada em tudo para poder fazer funcionar o que
é uma sinfonia, né? Uma orquestra sinfônica. Um complementa o outro. Acho que é isso. E o nosso sistema imunológico, né, tá muito ligado ao nosso sistema hormonal. Porque se o meu sistema imunológico não está conseguindo funcionar, e o que que isso inclui, sistema imunológico, né? Nossas células de defesa, nosso sistema de autocura. O nosso sistema de autocura, ele existe, né, dentro do nosso corpo, justamente para combater qualquer disfunção que foi existir no meu corpo. Ah, entrou uma bactéria, entrou uns vírus, teve uma mutação celular aqui dentro do meu corpo. O meu sistema, né, o meu corpo tem inteligência para combater isso. Só que quando o meu corpo está inflamado, está intoxicado, está parasitado, está desnutrido, o meu sistema imunológico não tem força para agir. E ele fica como se ele tivesse apagado. Então ele não age, ele não tem força, ele não tem sabedoria para ter conhecimento que aquilo é estranho e eu vou combater e eu vou eliminar aquilo. E aí isso influencia em todo o nosso sistema. E aí até mesmo no nosso sistema hormonal. Porque se os meus hormônios não tiverem, né, organizado, a minha cascata hormonal, nós vamos falar disso na segunda aula, se a minha cascata hormonal não estiver ativa, funcionante, não existe sistema funcionando, porque nosso corpo, ele funciona através de é uma máquina. E a nossa comunicação invisível, né, quando todo o nosso sistema funcionar, é através dos nossos hormônios. E se eu não tenho hormônio funcionando, eu não tenho saúde, né? Eu não tenho sistema funcionando. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui, né, da minha especialidade que eu amo tanto, que é intestino, que é o nosso segundo cérebro. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas hoje a gente já existe estudos onde o nosso intestino tem total ligação com o nosso cérebro. Até mesmo porque é no nosso intestino que é produzida a maior parte de serotonina do nosso corpo, né? Que é um hormônio aí que traz, né, bem-estar, traz nível de satisfação. E o porquê que, né, o nosso intestino hoje, e o porquê, Malu, por que que eu vou precisar beber água? Por que que eu vou precisar fazer uma alimentação onde desinflama o meu corpo? Por que que eu vou criar hábitos, por exemplo, né? Um aterramento, tomar sol, fazer uma respiração consciente, reparar meu sono. Por que que eu vou fazer todos esses hábitos naturais, né? O movimento. Por quê? Porque tudo isso faz com que até mesmo o meu intestino funcione e entre em reparação. Então, hoje, um dos casos que a gente mais tem no mundo, né, é o leaky gut, né, que a gente fala, que é o intestino permeável, e a desbiose intestinal, que é essa inflamação crônica. A inflamação crônica acontece por quê? Porque nós comemos muito embutidos, consumimos óleos vegetais, estamos intoxicados, estamos parasitados, estamos desnutridos, não comemos alimento que realmente ajuda o nosso intestino a estar saudável. O intestino não estando saudável, o meu corpo não está saudável. E até mesmo a minha saúde mental está comprometida. Então eu falo assim, com propriedade para vocês que vocês estão ouvindo isso, de uma pessoa que com 5 dias de protocolo largou o remédio, tarja preta, de ansiedade por causa que comecei a mudar, mudou meus hormônios, mudou, né, até mesmo aí o meu corpo por causa de um protocolo de hábitos corretos. Então, a desbiose intestinal é essa inflamação de forma geral. Se vocês olharem na fotinho que eu coloquei aqui para vocês, a, nós temos, né, essas microvilosidades, que é essa foto que está à esquerda. Então, na verdade, essas microvilosidades, elas ampliam na foto à direita. E como que elas são para ser? São para ser juntinhas e elas são peludinhas, justamente para aumentar a superfície de absorção. Então, tudo que passa pelo meu intestino, ele é realmente sugado, né?
nutrientes, vitaminas, sais minerais, base hormonal. Então, tudo isso é absorvido ali no meu intestino. Só que quando eu estou num quadro de inflamação, essas microvelocidades, elas se distanciam e isso começa a abrir espaço entre uma outra para quê? Para isso vazar, para se tornar permeável para minha corrente sanguínea. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver uma bactéria no meu corpo, se tiver um vírus no meu corpo, se tiver uma intoxicação no meu corpo, algo que não faz parte daquele contexto, vai cair direto na minha rede sanguínea e vai se espalhar rapidamente para o meu corpo. Então, qual que é o efeito contrário de eu cuidar desse intestino e tornar ele novamente impermeável? Ter essa absorção de nutrientes e filtrar, deixar meu sistema imunológico também agir ali no meu sistema, no meu intestino. Então, o que tiver de bactéria, o que tiver de vírus, de coisas que podem intoxicar, né, o meu corpo, ali já no intestino mesmo já é eliminado. Então, um intestino equilibrado igual emoções estáveis. Então, hoje, quando eu falo para vocês que, né, o nosso protocolo de saúde natural tem tudo a ver com saúde mental, é sobre isso, né? Porque nós vamos ter emoções estáveis, imunidade fortalecida e hormônios regulados, simplesmente tratando o nosso querido intestino aí, que é através de hábitos, onde eu trato um corpo todo, inclusive o intestino, para a gente poder ter melhoras no nosso corpo e ter novamente, né, esse sistema imunológico funcionando de forma completa. Sim. Então lá, assim, tudo começa pela boca. Então, tudo que a gente comer é o que a gente vai reproduzir, é o que a gente vai ser. Então, agora mudando aqui, genética e epigenética. Genética é o que a gente tem lá, que a gente viveu e beleza. É o que está no nosso corpo. Epigenética é o que a gente cria. É ali o, como que eu vou falar? É o que a gente reproduz. A gente aprendeu a fazer aquilo, então a gente vive uma cadeia errônea, errada ali, que eu tenho que fazer assim, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo. Então, se eu andar com uma pessoa, se eu tenho na minha família, né, pessoas que são obesas, que têm problema de pressão alta, que tem vários sintomas lá, eu posso ter isso também. Isso é uma genética. Mas eu não preciso ter a epigenética. Eu posso ficar longe, criar novos meios de me comunicar comigo mesma e ser uma pessoa diferente das demais. Porque se eu andar com uma pessoa que bebe, como eu tenho na minha genética uma pessoa que seja alcoólica, alcoolista, alcoólica, né? Eu vou beber também. Por quê? Porque isso está na minha genética, mas eu não preciso fazer assim. Então, a minha genética tá lá, é o mapa. E o epigenética e o lápis é o que eu escrevo na minha história. Então, a minha alimentação é o que eu como, eu não preciso ser igual. Isso não Eu quer posso dizer mudar. que porque você tem uma mãe que é hipertensa, você será hipertensa. Você pode ter essa Não, genética, mas através de hábitos, alimentação, cuidando de você, você pode não desenvolver a hipertensão simplesmente por exatamente. estar cuidando de você. Exatamente, porque minha mãe é hipertensa, meu pai era hipertenso. Assim, a minha família inteira, acho que dos dois lados, são pessoas que têm problemas cardíacos, são pessoas que têm problemas de pressão alta. E a minha pressão é baixa. Sim. Mas, então, quer E dizer, assim, a eu não. hipertensão é um exemplo, né? Aí a gente coloca câncer, Sim, diabetes, sim, todo sim. tipo de doença. Isso foi só um exemplo, né? Eu Uhum. posso seguir o caminho deles, a trilha deles, porque eu aprendi isso, ou eu posso criar a minha história de forma diferente. Sim, com certeza. E aí, alimentação, ambiente, emoções, pensamentos Sim,
modulam todos os nossos genes, né? Sim. E, e a toxicidade do nosso corpo hoje. Então, o que está intoxicando o nosso corpo hoje? Os metais pesados. Então, os metais pesados incluem inúmeras coisas, muito além do que a gente imagina, né? Então, vamos ver. O arsênio que a gente tem no arroz hoje, que é um agrotóxico, né? Que é usado na plantação de arroz. E a gente tem isso, a gente já sabe, tem pesquisa falando que aumentou muito o número de câncer de rim, de bexiga, por causa do arsênio. Bromo. O bromo é usado para quê? No pãozinho da padaria para ele ficar mais crocante. O cloro, que a gente tem na água, nos produtos de limpeza. Aonde mais a gente tem cloro, Tatá? Você lembra? Na... Bom, você falou na água, os produtos de limpeza, que nem no Isso. Vareque, né? Vamos dar o Uhum. nome. O Então, desinfetante tudo que também tiver tem. desinfetante, flúor que você tem na sua Pasta pasta de de dente, dente, no que o é, dentista aplica, né? isso. Que mais? No desodorante que eu uso, Isso. E aí, tem chumbo, tem petróleo, tem petrolato. os agrotóxicos de forma geral, então, há em Sim, todas as legumes, verduras, frutas, os cosméticos que a gente usa, desde o esmalte da unha, a tinta de cabelo, a maquiagem, o exatamente. corante, o shampoo, o condicionador, o alisamento que eu faço, as luzes que eu faço no meu cabelo, ah, né, a depilação. Tem mais alguma coisa? Nossa, tem inúmeras coisas. Materiais Não, tem muitas coisas, odontológicos. mas o básico, né? A gente pode passar o básico, porque se a gente ficar falando, vai ter bastante coisa. Exemplos, né? Eu mesma tenho alergia de esmalte, alergia de tinta de cabelo, e isso comprovado mesmo. Depois eu posso até colocar a fotinho do meu pé lá no grupo para as meninas verem o antes e o depois dele. Até eu descobri que eu tinha alergia de tinta, que meu pé ficava machucado. Jamais eu pensei que eu fosse ter esse problema, que nem desodorante também. Então, tudo que a gente puder observar lá no rótulo e ver se está livre de parabenos, livre de petrolatos, é uma coisa muito boa para nós, Sim, para o com nosso corpo. certeza. Os itens de cozinha, então panelas de alumínio, ou as colheres de plástico, né, que a gente coloca em alta temperatura, prato, né, tupperware, comida, que a gente armazena comida quente e põe na geladeira com materiais plásticos, anticoncepcional, qualquer tipo de medicamento, eles contêm, né, materiais aí tóxicos para o nosso corpo. Agentes químicos, né? Aí a gente coloca produtos de limpeza, de limpar a casa, produtos de uso geral, o que, né, eu uso para lavar a minha louça. Então, assim, essa gama aqui dá para a gente falar de toxicidade por inúmeras horas. A panela que eu uso, né, um teflon raspado, uma air fryer. Então, assim, dá para a gente conversar aqui por horas. E quem tiver interesse, traz esse assunto aqui para o grupo que a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, Uhum. tudo isso sobrecarrega, inflama e faz a gente reter peso e perder a nossa vitalidade. São coisas silenciosas que de pouquinho em pouquinho vai intoxicando o nosso corpo. E a toxicidade é uma coisa muito complicada. Porque a hora que a gente vê, a gente não vê, mas a hora que a gente sente, a gente já está muito intoxicado. E uma coisa importante, né, que é o nosso assunto principal aqui, o introdutório, foi água. A água hoje fornecida, né, pelas empresas aí de água hoje que a gente tem no Brasil, infelizmente nos fornecem uma água contaminada com muito cloro, muito flúor e além disso, muito carregado de remédios como anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios, porque o nosso sistema de limpeza da água hoje do Brasil não se livra
desses medicamentos para poder dar sequência na água. Então, hoje, por mais que eu, Malu, não tome um anticoncepcional, eu tenho acesso a hormônios artificiais pela água. E aí também é uma questão importante, o porquê que a gente tira, né? Muda a pasta de dente para eliminar o flúor, por que que eu retiro, né, o glúten, que é altamente contaminante para o meu corpo, mas também tem intoxicação de bromo, né? Por que que eu tiro o cloro do meu dia a dia, para justamente o nosso corpo poder ir limpando, né? Principalmente as mulheres aí, né? Tem bastante manipulação no cloro. Ai, vou limpar a casa, eu taco cloro em tudo. E tudo isso é muito perigoso pra gente. Né, na época de mais frio, ficar presa num banheiro, onde aquele banheiro tá exalando aquele monte de fumaça, aquilo ali é uma, é uma bomba, né? É uma Um bomba. contaminante. É uma bomba de cloro que está ali dentro. Então é muito complicado toda essa exposição que a gente tem hoje em dia. E quais são os metais pesados que a gente tem hoje, né? Que a gente tem as maiores contaminações. Arsênio, que eu falei do arroz, mercúrio, chumbo, cádmio, cromo, cobre, estanho, antimônio, bismuto, prata, níquel, bário, manganês, alumínio, titânio, tungstênio, cobalto, platina, berílio, césio, urânio, tário e tálio. Então, esses são os principais metais pesados que a gente tem hoje de contaminação, tá? E aí, como saber se eu tenho metal pesado, substâncias tóxicas no meu corpo ou não? A intoxicação aguda, ela aparece nos exames de sangue. Então, o que que é estar numa intoxicação aguda? Estou passando mal, fui para o hospital. Eu estou naquele momento doente. Então, eu fiz exame, vai aparecer nos meus exames. A intoxicação crônica, já estou muito tempo doente, mas não tenho mais sintoma. Aí eu tenho que investigar a minha saliva. Mas quais são os sintomas que as toxinas causam no nosso organismo humano hoje, Tatá? Infelizmente, são diversos, né? E se confundem os sintomas mais comuns, que nem a gente colocou aqui: dor de cabeça, dor no corpo, problemas de estômago, alteração de peso, energia e vitalidade, memória e concentração, fraqueza muscular, alteração respiratória, alteração da pele, que nem no meu caso, que ficava com o meu pé machucado sem eu saber o porquê, porque meu corpo tinha que expelir de alguma forma. E a forma que ele encontrou foi fazendo meu pé ficou realmente em carne viva, mas era o jeito que ele encontrava de pôr que eu estava intoxicando meu corpo para fora. O humor que a gente muda, né? Fica aquela mudança de humor e sono, ansiedade. Hoje a gente é muito ansioso, qualquer coisa a gente está ansiosa, a gente quer comer, a gente come doce, e aí você coloca açúcar para dentro. Anemia sem causa aparente, tremores e tonturas, alteração no batimento cardíaco e pressão arterial, quando ela fica oscilando, então se ela não está numa frequência, ela sobe, desce. Isso também formigamento nas mãos e nos pés, falta de ar, daquela canseira, você não sabe por quê. Então, tudo isso é uma contaminação que a gente tem. Infelizmente, são rotinas, é coisa da rotina, e pode ter certeza que de todas essas que a gente apresentou aqui, pelo menos 6 todo mundo tem, no mínimo, no Eu falo mínimo por 6. mim, eu era a pessoa que almoçava e queria deitar e dormir. Eu não tinha energia Sim, nenhuma após pico de alimentação. por quê? Porque come errado, né? Aí a gente faz o pico glicêmico e aí você tá lá, morta, fadigada, mas por quê? Porque você tá comendo errado. Agora, se você come correto, você não vai ter fome, você não precisa comer de 3 em 3 horas. E aí você vai estar lá, disposta, não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor no corpo.
E aqui tudo nós a estamos gente vai falando ajustando. de sintomas gerais, né? Porque existem Sim, infinitos sintomas aqui ainda. Retração gengival, problemas com cutícula, com calcanhar rachado, problema com falta de ponta de sobrancelha. Eu era uma pessoa que eu não tinha mais a pontinha das minhas sobrancelhas. Eu estou as recuperando. Bolsas, né? Aquele inchaço em volta dos olhos. Tudo isso é sintoma de intoxicação e dos desequilíbrios que a gente está sofrendo no nosso corpo. sim. E por que que é importante a gente participar dessa reprogramação mental e emocional? Porque justamente tudo que tem no protocolo tem um porquê. Por que que a gente pede um caderninho de acompanhamento? Porque a escrita terapêutica é importante. Quando eu escrevo algo, quando eu tenho que sentar e definir algo num papel, eu estou trazendo aquilo para a consciência. E quando eu escrevo, eu reafirmo aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Então, pensamentos geram emoções. Então, por isso que é importante você ter o teu caderno na hora do acompanhamento, na hora do teu processo. O protocolo são 14 atividades, vai durar 21 dias. Mas esse despertar é para o resto da vida. Eu e a Thaís não temos a mínima pretensão de manter vocês presas com a gente para o resto da vida, até mesmo porque a gente quer amigas para caminhar juntas, né? Sim, Queremos parceiras aqui para ampliar ainda mais a nossa roda de trocas, né? De vivência. Porém, nós queremos sim que vocês entendam que isso é o despertar de um grande processo. O que vocês estão tendo acesso aqui é vocês implementarem para o resto da vida na vida de vocês. Aqui é o começo, vocês vão conhecer, vão ter acesso a muito mais informações, ou com a gente, ou com outras pessoas, ou através das redes sociais aí da vida. E aí, essa é só a pensamento. pontinha do iceberg, Esse é o primeiro passo. né? Pensamentos geram emoções. As emoções geram nossos comportamentos. Os nossos comportamentos geram a nossa realidade. Então, ou seja, eu tive acesso à informação que glúten faz mal. E aí, no meu pensamento vem: vou comer então e vou escolher comer algo sem glúten. E aí eu faço uma alimentação hoje sem glúten e eu já fico feliz com isso e me sinto melhor amanhã. E aí, como eu me senti melhor, né, amanhã, porque eu fiz ontem uma alimentação sem glúten, eu vou querer fazer de novo. E aí eu penso, nossa, glúten me irrita o intestino. E aí, glúten, me intoxica o corpo e me gera letargia no corpo. Então, se eu quero melhorar, eu vou ficar 2, 3 dias sem glúten e vou ver como eu fico. E aí eu vejo que eu fico melhor ainda. E isso vão se tornando passos que vão se tornando reais. Então, vão me tornando a minha realidade. E o comportamento está justamente aí, fazer pequenas escolhas que mudam tudo. E É é um passinho de possível. formiguinha. É um pecinho de formiguinha todos os dias, mas é escolher e fazer. É Sim, possível reprogramar crenças e padrões através da consciência, prática terapêutica e intenção. Por que que a gente pede para preencher o formulário no início do nosso programa? Porque você tem que saber o porquê você está chegando aqui. Você tem que saber o grande motivo pelo qual você quer mudança na sua vida. Se a Thaís não tivesse um grande motivo pelo qual ela precisava dessa grande mudança, ela não teria eliminado 25 quilos e durante 3 anos ela estaria mantendo esses 25 quilos eliminados. Eu não teria eliminado no prazo de 8 meses 30 quilos. E aí a gente realmente chegou nesse objetivo porque a gente tem um porquê muito grande. A gente tem clareza do motivo da gente estar aqui. E eu posso falar, essas mudanças de hábito para a gente foi um início que puxou outros grandes motivos. Aqui nós começamos cuidando, eu comecei cuidando da minha saúde, eu tinha a Thaís que já tinha passado pelo processo para me acompanhar nessa trajetória. Então, para mim foi muito mais fácil. A Thaís não tinha a Malu nessa trajetória.
Só que, né, Tatá, você não tinha, você abriu Não. e destravou. Só que através da Sim, minha vitória com a Thaís, a gente trouxe esse programa para vocês, para outras mulheres terem outras, né, outros benefícios, outras vantagens, outras vitórias, além do que nós tivemos. Porque eu mudei pequenos hábitos que mudaram, né, os meus comportamentos, os meus pensamentos e me abriram um mundo novo. Então, assim, aqui em casa eu posso falar, não só somente eu mudei, marido mudou, filho mudou, sogra mudou, todo mundo entrou no embalo. E isso é muito bom, o que se requer para a gente reverberar isso ainda mais, expandir isso ainda mais, né? É a né? consciência de que você precisa de mudança. É assim, ó. Eu quero mudar, mas eu não dou o passo. Então, eu não vou sair do lugar, eu não vou ter esse despertar, né? Que nem é aqui, despertar diário nosso. Eu quero, mas eu preciso fazer, porque ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Então, eu quero emagrecer, mas eu fico aqui. Esse emagrecimento não vai vir. Então, o que que eu preciso fazer? Ah, vamos fazer isso, isso e isso. Mas você não precisa fazer todo dia, tudo no mesmo dia. Não, é um passo de formiguinha. Hoje eu consigo fazer isso, então eu vou mudar isso. Amanhã eu consigo mudar mais isso, então eu vou fazer isso e vou juntar isso. Já são duas coisas. Depois, outro dia, eu fiz isso, mais isso. Então eu vou trazendo aos poucos esse despertar para minha vida que isso eu posso mudar, que isso eu posso fazer, mas não precisa ser de uma vez só. É um passinho de formiguinha no meu tempo, no tempo de cada uma. Você não precisa fazer correndo, mesmo porque não funciona, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer, mas eu não vou. Ai, segunda-feira chega, eu faço, e essa segunda-feira nunca chega. Então, a gente precisa ter essa consciência desse despertar que é diário e que você tem que fazer por você o que ninguém mais vai fazer. É, a gente passa 50% do processo, né? Que é o passo a Sim, passo, o protocolo, os hábitos. O outro sim. 50% é por conta de quem vem com a gente. É que nem assim, ai, é difícil, o que que eu vou comer? Gente, a mesma coisa que você comeu no almoço, você pode comer na janta. O que você comeu de bom ali? Ah, esquenta e come na janta. Ah, não tô com fome. Beleza, não tá com fome. Por quê? Porque você se nutriu direito, não precisa comer. Você aguenta ficar sem comer até no outro dia, no café da manhã? Beleza, você fez o jejum, seu corpo está feliz, vai queimar as gorduras que precisam ser queimadas e você vai no processo lento, porque não é que nem o remédio, você vai tomar o remédio em uma semana você emagrece, mas você parou, você engorda tudo. Então, assim, você vai fazer o processo lento, porém eficaz, que ele vai ser pro resto da vida. Eu, né, falo por mim. Eu queria muito, né? A Malu me conhece há muito tempo, sabe? Na minha juventude eu era magra, depois não sei o que que aconteceu, a que condições eu cheguei, mas eu cheguei no modo ursa, como eu brinco com o Dr. Laerte, e aí eu descobri que eu não preciso tomar remédio, que eu só precisava ter uma junção de corpo, mente e alma. E funciona. Mas eu tenho que ter consciência do que eu estou mudando. Então, o que que eu vou mudar hoje? Ah, hoje eu consigo mudar a água que eu bebo? Então, eu vou mudar a água que eu bebo. Ah, amanhã eu consigo mudar o óleo que eu uso para cozinhar. Então, eu vou mudar o óleo que eu uso para cozinhar. Ah, eu posso mudar o sal também. Então, eu vou mudar o sal também. Eu preciso comer o arroz? Não, não preciso comer o arroz. Ou, ai, me faz muita falta. Tá, então vamos fazer intercalado. Um dia sim, um dia não, até você conseguir tirar de vez da sua vida. A gente vai É chegar aos nessa, pouquinhos. a gente vai chegar nesse passo a passo de como comer um arroz e um feijão de Sim, melhor forma. sim, Temos esse sim. A passo no nosso gente protocolo. Fiquem em paz, mas também não é um temos. recurso para usar todo dia.
Exato, por isso que eu tô falando, a gente pode picar os dias, mas com calma, né? A gente vai ensinar certinho como você fazer o arroz e feijão, que ninguém pode ficar sem, porque isso foi o que a gente aprendeu. Não tem que comer arroz e feijão, porque senão você tá com fome. Ai, não É, comeu arroz e foi feijão. ensinado pra Não gente é que a assim. base da alimentação é arroz e feijão, né? E a base da nossa alimentação hoje é outra. Né? Carboidratos naturais que a terra dá, o que Deus nos deu é o que a gente pode comer. Se a gente for pensar no homem das cavernas, E normalmente, né, é que eu coloquei, seu corpo não tá te traindo, ele tá te sinalizando. Muito do que a gente sente são sinais de que há um desequilíbrio, que não tá legal. Mas a gente fica renegando, ou muitas vezes fazendo que nem a Malu fazia. Tomando uma dipirona, uma grama, tomando um paracetamol, tomando um ibuprofeno quase diariamente, uma loratadina diariamente. Pra quê? Pra gente eliminar sintomas. E isso não me né? levou a lugar nenhum. E aí, numa Não, levou mudança, sim. Levou, levou sim, claro que levou. Levou a ficar obesa, a ficar doente. Levou a um estado que você não precisava estar, né? justamente, Uhum. justamente. E aí, neste lugar, né, eu despertei, através de uma dor emocional, eu despertei e acreditei que existia um outro caminho e fui atrás dessa informação, e realmente existe, né? Então, desde novembro de 2024, a minha casa não sabe o que é remédio de farmácia. Nós usamos, né, produtos naturais, fermentados, homeopatias. Então, hoje a gente, né, não usa mais fármacos. Mas por quê? Porque aqui em casa era usado e assim, a minha casa usa de forma muito equilibrada, mas até mesmo do equilibrado estava se usando muito. Então, escuta, nutre, repara e acolhe você mesmo. Você merece isso. E as tarefas do dia, Tatá? No seu caderno de jornada, hoje você vai perguntar, né? Você vai se escrever aí. O que fez sentido para mim hoje? De tudo que eu e a Thaís conversamos hoje. O que que fez sentido para mim? O que que mais me chamou a atenção? Qual o insight que eu vou aplicar na minha rotina a partir de agora? Qual que é a mentalidade, o ponto que eu vou colocar em prática a partir de amanhã na minha rotina, a partir de agora na minha rotina? E qual que é a pequena ação que eu posso fazer por mim, que só eu posso fazer por mim a partir de agora, a partir de amanhã? Então, justamente essas três perguntas é trazer clareza para você. Porque se eu não tiver clareza por onde, o porquê eu estou aqui, por onde eu vou fazer esse movimento, eu não saio do ponto aonde eu já estou. E se eu estou nesse ponto e decidi vir para o Despertar Vital, é porque eu quero mudanças. Faz sentido isso para vocês? Então, através dessa mudança que você está procurando, depende da decisão que você ainda não tomou. Mas se você vai tomar hoje e a gente vai dar sequência aqui caminhando juntos. Gratidão por estarem com a gente. Qualquer dúvida, mandem para a gente aqui que a gente vai conversar, a gente vai esclarecer. A gente honra muito a presença e a escolha de vocês de caminharem com a gente e muito além de descobrir o que eu e a Thaís fizemos, aplicar também para vocês também voltarem a ter uma saúde plena, porque você escolheu, né, olhar para você mesma. Você escolheu ver que você está viva e que você merece uma vida melhor. E aqui nós estamos só começando. O despertar vital é o início de um novo ciclo, né, Thaís? Sim, eu também agradeço, faço das minhas palavras a da Malu. É gratidão mesmo. Eu fico muito agradecida de quem está com nós, quem quiser continuar com nós, porque assim, a gente está ali para dar as mãos, né? E segurar com força e tentar passar para vocês da melhor forma possível tudo que a gente aprendeu e pôs na prática. Eu aprendi na raça, na marra, foi como a Malu falou,
não tinha ninguém para me ensinar, ou eu pegava e pescava o que ia passando, ia pondo em prática, ou eu ia ficar. A gente tem o grupo. Não se sintam com vergonha de perguntar, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida da outra. Então, o grupo está ali para isso, para a gente ter força e uma ajudar a outra. Então, eu vou ler aqui uma coisinha que eu li esses dias e eu achei muito interessante. O que precisamos é ter um encontro com nós mesmas, com as nossas raízes, olhar no fundo da nossa alma, reconhecer de onde viemos, saber onde queremos chegar, que é o que está aqui. O que você escolheu? É ter clareza do caminho a seguir, agradecer e confiar. Então, assim, o despertar vital é isso. É aonde eu quero chegar. Eu preciso dar o passo. Parece difícil, mas não é. Dê o primeiro passo, que tudo se encaixa no seu tempo e no seu momento. Deus é perfeito. Gratidão a todas que confiaram em nós. Amém. E com certeza a natureza te chama de volta, porque você está conectada com ela e nunca desconectou. A questão é que o sistema hoje não quer todas nós juntas, mas nós estamos voltando para esse caminho, né, Thaís? Sim, eu voltei há 3 anos, não quero outra escolha para minha vida. Se E eu é, jus- tivesse conhecido isso antes, eu teria feito isso antes. é justamente sobre isso. Meus amores, fiquem com Deus. Beijo. Muito Fiquem obrigada com pela Deus. parceria e tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.